Eu nunca imaginei que ouviria isso do meu próprio pai. Não venha para o jantar. Você vai causar constrangimento. Naquele momento, antes mesmo de desligar o telefone, eu entendi que não era apenas rejeição, era algo muito maior. Eu sou advogada, dedicada, competente, mas para minha família, isso nunca foi suficiente. Bastou minha irmã ficar noiva de um juiz federal para eu ser tratada como um problema a ser escondido. O que eles não sabiam é que, ao tentarem me excluir, eles abriram a porta para uma verdade sombria, uma verdade que envolvia interesses, segredos e uma rede de manipulação que eu jamais imaginei. E quando eu comecei a juntar as peças, tudo mudou. Inclusive o destino deles. Se você quer saber como uma simples ligação transformou minha vida para sempre, fique comigo até o final dessa história. Você não vai acreditar no que eu descobri. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Desde pequena, eu sempre soube exatamente qual era o meu lugar dentro da minha própria família. O canto silencioso, o espaço onde ninguém realmente olha, mas todos esperam que você esteja ali para servir de contraste com o brilho dos outros. Minha irmã, Mariana, sempre foi tratada como a joia da casa, a filha perfeita, a que falava o que meus pais queriam ouvir, a que seguia o caminho que eles consideravam correto. E eu? Eu fui a filha que escolheu estudar, trabalhar, lutar por tudo que conquistou. A filha que virou advogada simples, como eles gostam de dizer quando acham que não estou escutando. Meu nome é Larissa Alves e, até poucos meses atrás, eu ainda acreditava que um dia meus pais conseguiriam enxergar valor em quem eu me tornei. Eu me dediquei anos à carreira jurídica, estudei até tarde, enfrentei a audiência sozinha quando ainda nem tinha voz firme, aceitei ganhar pouco no começo para aprender com quem realmente sabia. Hoje, sou advogada em um dos maiores escritórios de São Paulo. Não virei juíza, promotora ou desembargadora, como eles sonhavam, mas me tornei alguém que eu mesma admiro. Porém, para minha família, especialmente para o meu pai, nada disso parecia importar. A vida de Mariana sempre despertou mais orgulho, o noivado com Rafael, juiz federal, jovem, promissor, a casa grande onde eles morariam, o vestido de noiva escolhido com minha mãe meses antes do anúncio oficial. Tudo era um espetáculo organizado para reforçar que Mariana era a filha certa, enquanto eu era, o que sobrou. A ligação veio na véspera do Dia de Ação de Graças, uma data que minha família adotou mais por influência americana da minha mãe do que por tradição. Todos os anos, eu estava lá, mesmo sem ser vista. Mas naquele dia, às 8 da noite, o telefone tocou e o visor mostrou o nome do meu pai. Atendi com a voz tranquila, mesmo depois de um dia exaustivo de reuniões. Larissa, ele disse, sem nem perguntar como eu estava. Não venha para o jantar amanhã. Fiquei em silêncio. Não por choque, ele sempre foi direto demais, mas porque eu sabia que uma justificativa humilhante viria em seguida. O noivo da sua irmã vai estar lá. Um juiz federal. Muita gente importante. Sua presença iria causar, certo constrangimento. Ele enfatizou cada palavra como se estivesse escolhendo com cuidado, mas soou apenas cruel. Você é só uma advogada simples, acabou de se divorciar, não é apropriado. Senti o peito tão apertado que, por um segundo, achei que minha voz falharia. Mas não. Eu sorri. Um sorriso que ele não viu, mas que mudou tudo dentro de mim. Entendi, pai, respondi calmamente. Não se preocupe. Ele desligou satisfeito, como se tivesse resolvido um problema menor. Mal sabia ele que, naquele instante, algo dentro de mim se rompeu definitivamente e, ao mesmo tempo, algo novo começou a nascer. Não chorei. Não gritei. Não discuti. Apenas deixei o silêncio preencher o apartamento enquanto observava a cidade iluminada pela janela. Pela primeira vez, eu realmente entendi o lugar que meus pais tinham escolhido para mim. Não era um mal-entendido, não era uma fase, não era excesso de expectativas. Era rejeição. Clara. Fria.
deliberada. E eu? Bem, eu finalmente parei de tentar ser aceita. E quando uma mulher para de pedir permissão para existir, ela se torna perigosa para quem sempre tentou diminuí-la. A história do que veio depois não é sobre vingança impulsiva, mas sobre consequências naturais, inevitáveis, para quem acreditou que podia me esmagar sem que eu sequer percebesse. E essa foi a última vez que eles tiveram controle sobre mim. Passei a noite inteira acordada depois daquela ligação. Não por sofrimento, mas por lucidez. Era curioso perceber que, por anos, eu me adaptei à rejeição como quem se acostuma com uma goteira constante no teto, irritante, mas previsível. Porém, quando a goteira vira enxurrada e o teto desaba, você não tenta mais consertar, você simplesmente muda de casa. E foi isso que aconteceu dentro de mim. Algo havia desabado, e eu finalmente estava livre para sair dos escombros. Na manhã seguinte, enquanto a maioria das famílias se preparava para a ceia, eu revisei um processo que vinha tirando meu sono há semanas, uma ação milionária envolvendo fraude contratual entre duas gigantes do setor de logística. Era um caso complexo, cheio de detalhes técnicos, provas digitais e contratos cruzados. Meu chefe tinha confiado em mim para liderar a estratégia, algo raro, considerando que muitos ali eram herdeiros de sobrenomes famosos no direito. Eu, por outro lado, só tinha meu esforço e minha capacidade. Por volta das 10 da manhã, meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Filha, bom dia. Espero que você entenda a situação de ontem. Não é nada pessoal. É só que o Rafael está em fase de promoção, e sua presença poderia ser desconfortável. Depois conversamos. Beijos. Desconfortável. A palavra ficou rodando na minha mente como um eco irritante. Eu precisava rir e rir. Eu era desconfortável para eles desde que comecei a estudar mais do que o esperado, desde que não aceitei namorar o rapaz rico que meu pai achava adequado, desde que decidi me divorciar de um casamento tóxico em vez de manter as aparências como minha mãe fez a vida inteira. Dei um gole no café já frio e me virei para o espelho. Talvez, pela primeira vez, eu tenha realmente me visto como era, uma mulher forte, mas cansada de se curvar diante de expectativas alheias. À tarde, fui ao escritório revisar depoimentos e ajustar estratégias para uma audiência importantíssima que aconteceria na semana seguinte. Sentada na minha sala, completamente vazia em pleno feriado, eu tinha silêncio suficiente para pensar. E percebi algo que não deveria ser novidade. Rafael, o noivo magistrado da minha irmã, havia assumido recentemente uma vaga na Justiça Federal de São Paulo, justamente a vara responsável por homologações de acordos e decisões sensíveis na área empresarial. E foi então que uma memória incômoda emergiu. Durante o noivado da Mariana, meu pai comentou, achando que eu não estava ouvindo, que com um juiz federal na família, tudo fica mais fácil. Minha mãe concordou rindo, como se fosse natural ter a lei como ferramenta doméstica. Algo dentro de mim ficou alerta. Abri meu notebook e digitei o nome de Rafael no sistema interno de acompanhamento público de processos. Não esperava encontrar nada imediato, mas o que apareceu fez meu estômago gelar. Ele tinha sido designado como juiz responsável pelo processo de homologação de um acordo envolvendo uma das empresas conectadas ao caso que eu estava conduzindo. Não era meu processo direto, mas orbitava perigosamente perto. Estranho. Muito estranho. Continuei investigando e descobri que Mariana trabalhava informalmente e sem qualificação alguma em um setor administrativo dessa mesma empresa. O tipo de arranjo que pais orgulhosos chamam de ajuda, mas que qualquer advogado reconhece como conflito potencial. Respirei fundo. Isso não era só rejeição. Não era só desprezo familiar. Era interferência. E interferência em áreas onde eu atuava profissionalmente. Fiquei ali, parada, encarando a tela como se ela estivesse prestes a me contar mais. E me contou. Um e-mail antigo, que eu havia ignorado por considerar irrelevante na época, reapareceu na minha caixa de entrada. Era de um diretor envolvido no litígio que eu conduzia, mencionando que a família da sua irmã está muito interessada no desfecho deste processo. Na época, achei que fosse bajulação corporativa, mas agora, fazia sentido demais.
a exclusão do jantar, as mensagens evasivas, o cuidado exagerado em preservar a imagem perfeita da Mariana ao lado do juiz, tudo isso era peça de um quebra-cabeça muito maior. Eu os incomodava não apenas por existir, mas porque eu era um risco profissional. Se eu descobrisse algo que prejudicasse os interesses deles, ou do futuro genro juiz, eu poderia derrubar muito mais do que jantares familiares. Eu podia derrubar carreiras. E foi nesse instante que percebi que aquela ligação não tinha sido um ataque emocional. Tinha sido uma prevenção. Uma barreira. Uma tentativa de me manter longe, bem longe, daquilo que eles não queriam que eu visse. Fechei o notebook devagar, como quem fecha um caixão. A partir daquele momento, a história deixava de ser sobre uma filha rejeitada buscando aceitação. Era sobre uma advogada experiente que finalmente entendia o jogo. E eu estava pronta para jogar também. No domingo de manhã, enquanto metade do país postava fotos do jantar de ação de graças improvisado, peru, mesa decorada, parentes sorrindo falsamente, eu estava sentada no sofá, com o notebook no colo, espalhando documentos pela sala como se estivesse montando um quebra-cabeça de 1000 peças. Mas, ao contrário de outros casos, esse não era apenas sobre empresas, fraudes ou contratos. Era sobre mim. Sobre minha família. E sobre a linha fina entre ética e poder. Quanto mais eu analisava, mais padrões suspeitos apareciam. A empresa onde Mariana trabalhava havia fechado 3 contratos expressivos nos últimos meses, contratos que dependiam diretamente de decisões em varas federais. Varas, onde Rafael tinha trânsito privilegiado. Coincidência? Talvez. Mas eu não acreditava em coincidências quando elas se acumulavam. Ao meio-dia, meu celular tocou. Era meu chefe direto, Dr. Alberto, um dos sócios mais renomados do escritório. Atendi imediatamente. Larissa, desculpe incomodar no feriado, ele disse, com a voz urgente. Mas preciso que você venha ao escritório. O cliente quer discutir algo importante antes da audiência de quarta-feira. Claro. Eu estaria lá. Quando cheguei, encontrei a sala de reuniões com luzes acesas e 3 pessoas esperando: Dr. Alberto, o diretor jurídico da empresa que eu representava e um consultor de compliance que eu não conhecia. Havia café, papéis espalhados e um clima pesado no ar, como o prenúncio de uma tormenta. Larissa, o diretor começou, descobrimos algo esta manhã. Algo delicado. Ele deslizou um documento para mim. Meu coração acelerou. Era um e-mail de Mariana, minha irmã, que enviado para um gerente da empresa, citando, entre outras coisas, detalhes sobre o processo em que eu atuava. Detalhes que só alguém com acesso interno poderia saber. Como ela teve acesso a isso? Perguntei, tentando manter a voz estável. Ela trabalha no setor administrativo financeiro, respondeu o diretor. Pelo visto, tem contato com documentos que não deveria. Não deveria mesmo. O consultor de compliance pigarreou. A outro ponto. O juiz federal Rafael Bezerra, noivo da sua irmã, é amigo pessoal de um dos executivos envolvidos no litígio. Eles aparecem juntos em eventos fechados, confrarias, reuniões informais. A respiração faltou por um instante. Não por surpresa, mas pela confirmação de tudo que eu já suspeitava. Dr. Alberto cruzou as mãos na mesa. Larissa, você é a única que não pode tocar diretamente nesse ponto, o conflito é pessoal demais. Mas precisamos analisar se existe risco de interferência indevida. Pela primeira vez em anos, eu senti o peso do sobrenome da minha família me puxando para baixo, como se cada decisão deles fosse uma âncora presa ao meu tornozelo. Vocês acham que eles estão usando o Rafael para influenciar o processo? Perguntei. O diretor hesitou. Não sabemos. Mas algo está errado. Saí do escritório horas depois com uma pasta carregada de documentos e a mente fervendo. No elevador, a sensação de estar caminhando em um campo minado só aumentava. Cada nova informação revelava mais do que eu estava emocionalmente preparada para admitir. Minha própria família poderia estar envolvida em manobras que afetavam minha carreira. E a pior parte? Eles não imaginaram que eu seria capaz de perceber.
Sempre me subestimaram tanto que nem sequer cogitaram me ver como uma ameaça. No caminho para casa, decidi dar um passo que estava adiando, ligar para minha amiga e investigadora particular, Ana Paula. Eu confiava nela havia anos, discreta, competente e direta ao ponto. Ana, preciso de um levantamento, eu disse assim que ela atendeu. Relações profissionais e pessoais entre Rafael Bezerra, minha irmã Mariana Alves e a empresa Transvale, além de outros contratos públicos que passaram por varas federais. É urgente. Ela não fez perguntas, apenas respondeu, entendido. Te envio tudo amanhã cedo. Quando desliguei, senti o ar gelado entrar pela janela semi-aberta do carro. Era irônico, enquanto minha família organizava jantares perfeitos e fotos impecáveis, eu estava no meio de um redemoinho que envolvia ética judicial, tráfico de influência e possíveis crimes corporativos. À noite, recebi uma mensagem no grupo da família. Mariana havia postado uma foto dela e de Rafael no jantar. Ação de graças perfeito. Família é tudo, família é tudo. A frase piscava na tela como uma provocação cruel. Teclando devagar, escrevi uma resposta curta no privado para ela, linda foto. E só. Não era hora de confrontos emocionais. Era hora de estratégia. No dia seguinte, às 7 da manhã, recebi o relatório da Ana. Abri com calma, mas conforme lia, minha mão começou a tremer. Rafael havia participado de encontros e reuniões com 2 diretores envolvidos no litígio. Mariana, por sua vez, tinha recebido transferências bancárias a título de bônus que não batiam com sua suposta função administrativa. Além disso, registros mostram que meu pai encontrou-se com um dos executivos em um clube de golfe da Zona Sul na semana anterior, encontro totalmente incompatível com a rotina dele. Aquilo não era coincidência. Não era exagero da minha cabeça. Era esquema. Esquema que envolvia minha família. E eu? Eu era o obstáculo. O perigo. O risco que precisava ser afastado, nem que fosse por uma ligação fria na véspera do jantar. Fechei o relatório e respirei fundo. Eles fizeram a primeira jogada. Agora era minha vez. Na segunda-feira, cheguei cedo ao escritório. Cedo demais. As luzes do corredor ainda estavam apagadas e o silêncio quase era reconfortante, não fosse o peso que eu carregava desde a noite anterior. Coloquei o café sobre a mesa, abri o notebook e deixei os arquivos do relatório da Ana espalhados diante de mim. Não dava mais para fingir que aquilo era coincidência. Havia uma teia, e minha família estava presa nela, ou talvez ajudando a tecer. Por volta das 8, Dr. Alberto entrou na minha sala sem bater, um gesto raro vindo dele. Fechou a porta com cuidado. Larissa, precisamos conversar antes da reunião com o cliente. Endireitei-me na cadeira. Há mais alguma coisa? Perguntei. Ele me entregou um envelope pardo. Dentro, havia uma intimação. Não judicial, interna. Um aviso da diretoria do escritório solicitando que eu esclarecesse um possível conflito ético envolvendo minha participação no caso. Fiquei em choque por alguns segundos. Má fé, murmurei, lendo o documento de novo, como se as palavras pudessem mudar na segunda leitura. Não é acusação, Dr. Alberto disse rapidamente. É uma formalidade exigida pela diretoria. Alguém enviou uma denúncia anônima dizendo que você teria acesso privilegiado ao juiz Rafael Bezerra por motivos pessoais. Meu coração parou por um instante. Eu não precisava de explicação. Eu sabia exatamente quem tinha feito aquilo. Eles estão tentando me afastar do caso, concluí. Dr. Alberto concordou com expressão tensa. É uma tentativa clara. Não caiu bem entre os diretores, mas precisamos agir com inteligência. Respirei fundo, deixando a ironia da situação me invadir. Enquanto eu investigava a influência de Rafael no processo, alguém, muito provavelmente Mariana ou até meu próprio pai, havia tentado transformar isso contra mim. Só que eles cometeram um erro crasso, subestimaram minha capacidade de defesa. Vou responder à diretoria com provas, eu disse, puxando o relatório da Ana. Inclusive com informações que podem interessar ao setor de compliance. Os olhos de Alberto se arregalaram levemente.
Ele sabia que, se aquelas informações envolvessem indícios de corrupção judicial, o caso tomaria proporções muito maiores do que uma simples disputa societária. Larissa, você tem certeza de que quer seguir por esse caminho? Ele perguntou, quase num sussurro. Tenho, respondi sem hesitar. Eles fizeram a primeira denúncia. Agora eu respondo com fatos. No fim da manhã, apresentei meu relatório à diretoria. Foram 40 minutos intensos, com perguntas afiadas, olhares desconfiados e um silêncio absoluto quando citei vínculos financeiros entre minha irmã e diretores da empresa adversária. Eu não mencionei minha família além do necessário. O foco era profissional. Sempre profissional. Quando terminei, o presidente da banca respirou fundo. Doutora Larissa, diante das evidências apresentadas, retiraremos imediatamente a notificação interna. E abriremos uma investigação independente. Saí da reunião com a sensação de que tinha vencido a primeira batalha, mas a guerra estava apenas começando. À tarde, enquanto revisava a pauta da audiência da semana, recebi uma ligação desconhecida. Atendi no segundo toque. O que você pensa que está fazendo? Era a voz do meu pai. Baixa, irritada, controlada, o tipo de tom que ele usava quando já tinha perdido a linha, mas queria parecer racional mantendo minha integridade profissional, respondi friamente. Você colocou sua irmã numa situação difícil, ele continuou. E está tentando prejudicar o Rafael. Isso é coisa séria demais para suas ambições pessoais. Engoli a vontade de rir. Ambições pessoais. Segundo minha família, tudo que eu fazia era interpretado como egoísmo ou inadequação. Se minha irmã e o noivo dela estão envolvidos em algo ilegal, isso não foi decisão minha. E sim deles, retruquei. Não fale assim da sua família, ele rosnou. Vocês deixaram claro que eu não faço parte dela. A linha ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, ele falou algo que me gelou. Você não sabe com quem está mexendo. Desliguei sem responder. Não havia mais espaço para ameaças veladas. No dia seguinte, recebi novos documentos de Ana Paula. Mais provas. Mais conexões. Mais motivos para acreditar que o envolvimento de Mariana e Rafael era muito maior do que eu imaginava. E, como se o universo tivesse decidido confirmar minhas suspeitas, recebi uma mensagem inesperada do diretor jurídico da empresa que eu representava. Doutora Larissa, gostaríamos de informar que recebemos uma proposta de acordo, extremamente vantajosa, mas condicionada à sua exclusão da liderança do caso. Fiquei paralisada. Eles realmente estavam tentando me derrubar de todos os lados. Respirei fundo e liguei imediatamente para o diretor. E qual é a posição da empresa? Perguntei. Não aceitamos. Queremos você no caso. A resposta me pegou de surpresa. Mas precisamos conversar pessoalmente. Há algo acontecendo por trás disso, e não temos clareza total. Marcamos uma reunião para o dia seguinte. Quando desliguei, me permiti encostar na cadeira e fechar os olhos. A engrenagem estava girando rápido. Minha família estava envolvida demais. E, no meio desse turbilhão, eu começava a enxergar algo mais profundo. Aquilo não era apenas uma disputa judicial. Era uma tentativa de silenciar uma advogada que eles nunca acreditaram ser capaz de enfrentá-los. Mas agora era tarde demais. Eu estava vendo demais. Sabendo demais. E eu não recuaria. Na manhã seguinte, cheguei à sede da empresa representada pelo escritório. O prédio era imponente, cheio de vidros espelhados, mas naquele dia parecia carregado de tensão. O diretor jurídico, Henrique, me aguardava na recepção. Ele parecia mais cansado do que de costume. Vamos para a sala de reuniões. Precisamos falar sem interrupções, ele disse, caminhando rápido. Assim que entramos, ele trancou a porta, um gesto que me deixou imediatamente alerta. Larissa, ontem à noite recebemos uma ligação que me deixou extremamente preocupado. Ele puxou uma pasta e a empurrou na minha direção. Isso aconteceu poucas horas depois da tentativa de acordo condicionada à sua saída. Abri o documento. Eram fotos.
Uma sequência de imagens minhas, saindo do prédio do escritório, chegando ao meu apartamento, entrando em um café perto do trabalho. Todas tiradas à distância, em dias diferentes. Vocês contrataram alguém para me seguir? Perguntei, chocada. Henrique balançou a cabeça rapidamente. Não. Isso foi enviado anonimamente. E junto havia uma mensagem. Ele me entregou uma folha impressa. Meu sangue gelou ao ler, ela sabe demais. Vocês vão se arrepender de mantê-la no caso. Fechei os olhos por um breve instante. Era oficial. Não era paranoia, não era exagero, alguém estava tentando me assustar. Me afastar do processo. Me fazer recuar. Você acredita que isso está vindo da empresa adversária? Perguntei, tentando manter a calma. É provável, mas não descartamos outra possibilidade. Ele hesitou antes de continuar. Seu nome foi mencionado diretamente como obstáculo. A insistência em tirá-la do caso é incomum. Entendi o que ele não queria dizer em voz alta, minha família poderia estar envolvida. Henrique, respirei fundo, não posso abandonar esse processo. Se eu fizer isso, é como admitir que há algo para esconder. E não há. Ele concordou. A empresa quer que você continue. Mas precisamos reforçar sua segurança. Já acionamos nossa consultoria de risco para monitorar qualquer movimentação suspeita. Agradeci, embora uma parte de mim estivesse dividida entre o raciocínio jurídico e uma dor profunda, quase infantil, o fato de que meus próprios pais poderiam estar compactuando, mesmo que indiretamente, com tudo aquilo. Saí da reunião com os pensamentos girando. Ainda era manhã quando recebi uma mensagem de Ana Paula: precisamos nos ver. Achei mais coisa. Fomos para um café discreto no centro. Ana nunca enrolava, abria a pasta e ia direto ao ponto. Mas naquela tarde, ela me olhou com uma expressão que eu raramente via nela, preocupação genuína. Larissa, encontrei registros de reuniões entre seu pai e um dos advogados da empresa adversária. 3 encontros em menos de um mês. Minha garganta secou. Tem certeza? Perguntei, mesmo sabendo que Ana nunca afirmava nada sem provas irrefutáveis. Ela colocou as fotos na mesa. Lá estava ele, meu pai, sentado em um restaurante, apertando a mão do advogado adversário. Em outra, caminhando ao lado dele em um estacionamento. Em outra, entrando no mesmo prédio de escritórios onde a empresa adversária tinha uma sala. Meu peito apertou como se alguém tivesse colocado um peso enorme sobre ele. E tem mais, Ana continuou. Rafael participou de um jantar fechado com 2 diretores dessa empresa. Está registrado em agendas institucionais. Não é ilegal por si só, mas é altamente impróprio. Passei a mão pelos cabelos, tentando respirar. Por que eles fariam isso? Murmurei. Ana fechou a pasta, cruzando os braços. Porque você é o problema para eles. Você pode expor o que está acontecendo. E, pelo visto, sua família prefere proteger o futuro genro do que proteger você. A verdade era dura. Cruel. Mas era a única que fazia sentido. Naquela noite, recebi outra ligação do meu pai. Larissa, sua voz estava mais baixa, mais irritada do que na última vez. Você está investigando sua própria família? Fotos? Relatórios? Quem você pensa que é? Fechei os olhos, cansada. Uma advogada protegendo sua carreira e sua integridade. É isso que eu sou. Você está destruindo a vida da sua irmã, ele gritou. Não. Eles se colocaram nisso. Eu só estou enxergando. Houve silêncio. Um silêncio que parecia cheio de ódio. Se você continuar, não terá mais família. Respirei fundo. Doeu. Claro que doeu. Mas a resposta saiu de mim com uma estranha serenidade. Eu nunca tive, pai. Não do jeito que imaginava. E desliguei. Passei o resto da noite revisando cada peça, cada documento, cada detalhe do processo. Quanto mais eu analisava, mais tinha certeza de que aquilo não era apenas corrupção eventual, era uma rede.
E, de alguma forma, minha família fazia parte dela. Quando finalmente fechei o notebook, percebi que a dor que eu sentia tinha se transformado em outra coisa: clareza. Eu estava sozinha. Completamente sozinha. E, pela primeira vez na vida. Isso não me assustava. Isso me fortalecia. Porque agora eu não tinha mais nada a perder. A audiência decisiva foi marcada para a quarta-feira da semana seguinte. Uma data aparentemente comum, mas que para mim representava um divisor de águas, não apenas no processo, mas na minha vida inteira. Eu sabia que aquela sessão colocaria em jogo tudo o que eu era: advogada, mulher, filha rejeitada que finalmente enxergara a verdade sem filtros. Na manhã da audiência, acordei antes do despertador. Tomei banho em silêncio, prendi o cabelo e escolhi o terno azul marinho que sempre usei em julgamentos importantes. Não era superstição, era identidade. Uma pequena lembrança de que, quando eu pisava em uma sala de audiência, ninguém podia me diminuir. Ali, eu era apenas competência, e isso sempre foi suficiente. Cheguei ao Fórum Federal com 20 minutos de antecedência. A entrada estava movimentada, advogados apressados, estagiários carregando pastas, servidores correndo com pilhas de processos. Ana Paula me acompanhou até a porta principal. "Qualquer coisa, me liga", ela disse. Eu sabia que podia confiar nela. Era, ironicamente, a única pessoa que eu podia confiar naquele momento. Quando entrei na sala de audiência, a bancada da empresa adversária já estava montada, repleta de advogados engravatados. Reconheci um deles imediatamente, o mesmo que aparecia nas fotos com meu pai. Ele me lançou um olhar rápido, quase desdenhoso, como quem observa alguém que já considera derrotado. Mas o que realmente me surpreendeu foi ver, sentados discretamente no fundo da sala, meus pais e minha irmã. Mariana estava com as mãos entrelaçadas, como se estivesse prestes a participar de uma cerimônia importante. Rafael, ao lado dela, mantinha a expressão séria de sempre. Meu pai me olhou com uma mistura de frieza e irritação, minha mãe desviou o olhar quando percebeu que eu os havia visto. Era quase irônico. Eles me expulsaram do jantar de ação de graças por eu ser um constrangimento, mas tinham decidido aparecer justo na audiência mais sensível da minha carreira. Não por mim. Eu sabia. Eles estavam ali para monitorar o que eu sabia, para garantir que nada escaparia do controle deles. Quando o juiz entrou, a sala se levantou. Ele cumprimentou todos e deu início aos trabalhos. A empresa adversária apresentou sua defesa, cheia de argumentos ensaiados e documentos que tentavam mascarar inconsistências. Eu estava calma. Observava. Esperava. Sabia que minha hora chegaria. Quando o juiz me autorizou a falar, levantei-me com a serenidade de quem já aceitou qualquer consequência. Caminhei até o centro da sala e respirei fundo. Excelência, antes de entrar na análise técnica do caso, preciso registrar um ponto de extrema relevância. Os advogados adversários se remexeram. Meu pai se inclinou para a frente. Rafael, por sua vez, manteve-se imóvel, mas seus olhos endureceram. Nas últimas semanas, continuei, surgiram tentativas de me afastar deste processo por meio de denúncias anônimas, fotografias tiradas sem meu consentimento e propostas de acordo condicionadas à minha saída da liderança do caso. O juiz franziu o senho. Além disso, vieram à tona indícios de que pessoas externas ao conflito, mas com laços pessoais com membros da empresa adversária, participaram de encontros discutíveis com a intenção de influenciar o resultado. O advogado adversário se levantou abruptamente. Protesto. A advogada está insinuando que estou apresentando fatos. Minha voz cortou o ar como lâmina. E tenho provas documentais, testemunhais e registros de movimentação financeira que sustentam cada afirmação. O juiz pediu silêncio e me autorizou a continuar. O ambiente mudou. De repente, cada palavra minha parecia ecoar mais alto do que deveria. Excelência, minha atuação neste processo sempre foi estritamente profissional. Mas descobri, contra a minha vontade, que indivíduos diretamente ligados a mim tentaram agir para manipular ou influenciar decisões, colocando em risco não apenas este processo, mas a integridade do sistema como um todo. Parei por um instante.
E então finalizei, com a voz firme, sem tremer, e deixo claro que não compactuo com isso. Não tenho vínculo com essas práticas. Pelo contrário, trago tudo à luz justamente para impedir qualquer interferência externa. A sala ficou em silêncio. Profundo. Denso. Meu pai baixou a cabeça. Mariana olhou para Rafael com pânico evidente. Rafael, pela primeira vez, pareceu perder o controle da expressão. O juiz determinou a instauração imediata de uma investigação paralela e deu continuidade à audiência. No final da tarde, proferiu uma decisão forte, clara, sem brechas. A empresa que eu representava venceu. E venceu com todos os méritos expostos, documentados e reconhecidos. Quando saí da sala, jornalistas tentavam aproximar-se, mas Ana me puxou discretamente para o lado. Você sabe que isso vai cair na imprensa, né? Essa investigação, esse envolvimento, concordei. Que caiam. A verdade sempre cai. Enquanto caminhava para o estacionamento, ouvi meu nome. Larissa, espera. Era minha mãe. Ela vinha apressada, com um olhar desesperado, como se esperasse que eu parasse. Atrás dela, meu pai permanecia rígido, e Mariana tentava disfarçar o pânico. Filha, por favor, a gente precisa conversar. Olhei para ela como quem olha para estranhos. Vocês me chamaram de inconveniente. Me expulsaram de casa. Me deixaram sozinha quando tudo isso começou. Agora querem o quê? Que eu proteja vocês. Não foi isso que quisemos, minha mãe começou. Foi exatamente isso, interrompi. Eles ficaram parados, em silêncio. Pela primeira vez, percebi que estavam com medo. Não de mim, mas do que eu poderia revelar. Respirei fundo, ajustei minha pasta no ombro e disse, com calma, vocês não precisam se preocupar. Eu nunca farei nada por vingança. Só faço o que é certo. Então, podemos recomeçar, Mariana tentou, com a voz fraca. Balancei a cabeça. Não. Eu sigo minha vida. Vocês sigam a de vocês. E virei as costas sem olhar para trás. Ali, naquele estacionamento cinzento, compreendi uma verdade libertadora: família não é obrigação, é escolha. E eu não escolheria mais carregar quem sempre tentou me diminuir. Eu saí dali mais leve, mais forte e, principalmente, livre. Se essa história tocou você de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que também gostam de histórias fortes, emocionantes e cheias de superação como essa. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todos os dias tem conteúdo novo por aqui, histórias reais, dramas familiares e relatos intensos que fazem a gente refletir sobre a vida e sobre nós mesmos. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem de coragem, determinação e liberdade emocional. Às vezes, uma história como essa pode ajudar alguém a encontrar força para se posicionar e mudar sua própria vida. Agora eu quero saber de você. Você faria o mesmo que a filha fez? Teria coragem de se afastar da própria família depois de tudo que ela descobriu e enfrentou? E me conta também, de qual cidade você está assistindo o vídeo? Eu adoro ver vocês nos comentários e sempre deixo um coração para quem participa. Escreve aí embaixo, estou te esperando. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.